Estresse crônico e microbiota intestinal. Todos nós, adultos e crianças também, acredite, vivemos atualmente grandes níveis de estresse. A vida moderna trouxe muitas comodidades, mas, infelizmente, com elas veio também o imediatismo. Já sabemos que esse estilo de vida impacta diretamente na gênese, manutenção e agravamento das doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e doenças mentais. Mas será que existe também impacto direto dos hormônios do estresse nos intestinos e no coletivo microbiano que está lá? Existe e como existe. O pesquisador da Universidade de Iowa, Dr. Mark Light, já havia pontuado sobre isso no seu livro Endocrinologia Microbiana no início dos anos 2000. Porém, com o avançar das tecnologias de detecção dos metabólitos microbianos e do estudo da interação desses metabólitos com o hospedeiro, muitos avanços têm sido feitos nesse tema. E que tema importante, hein? Uma vez que tudo que afeta a microbiota afeta também os intestinos e o corpo inteiro através das inúmeras conexões que a saúde intestinal influencia os outros sistemas. Tanto é importante que os artigos publicados a respeito dessas interações explodiram no ano de 2024. Um dos artigos publicados nesse assunto foi esse da revista Cell, de setembro de 2024, que veio colocar um pouco mais de luz sobre este assunto. Nesse artigo, os pesquisadores descobrem um caminho pelo qual a atividade em uma região do cérebro associada ao estresse e às emoções, a amígdala, controla o nervo vago que conecta o cérebro ao intestino. Ao fazer isso, o cérebro pode alterar a atividade das glândulas nos intestinos, chamadas glândulas de Brunner, que produzem mucina, uma proteína que alimenta o microbioma, o que, por sua vez, influencia em sintomas gastrointestinais e na própria saúde intestinal. E por que vias o nervo vago consegue fazer isso? Modulando a presença de um tipo de micro-organismo que habita os intestinos, um bem conhecido, aliás. O ator principal em nossa história é o Lactobacillus. Existem muitas espécies diferentes no gênero Lactobacillus, mas, para simplificar, considere o Lactobacillus como um dos micro-organismos mocinhos. Eles são um probiótico comum que encontramos nos suplementos, mas também o gênero primário encontrado em muitos alimentos fermentados considerados saudáveis, como os iogurtes, chucrute, o kimchi, que é a selga coreana fermentada, e etc. O que os pesquisadores descobriram é que a estimulação da glândula de Brunner, secretora de mucina em camundongos, que é o que o nervo vago faz quando estimulado, forneceu nutrição ao Lactobacillus e promoveu o seu crescimento. Para demonstrar o que a ausência da mucina poderia causar nesse gênero de micro-organismos, os pesquisadores fizeram a remoção cirúrgica das glândulas de Brunner, o que mostrou exatamente o efeito contrário. Os lactobacilos sumiram dos intestinos na ausência das glândulas. Isso mostra que as glândulas de Brunner, secretoras de mucina, são importantes para promover o crescimento dos lactobacilos, que são muito saudáveis nos intestinos da maioria das pessoas. Você deve estar se perguntando, né? O que controla diretamente essas glândulas, as glândulas de Brunner? O nervo vago, que conecta o cérebro ao intestino e o intestino ao cérebro. Bem, esse nervo está envolvido no ramo parasimpático do sistema nervoso autônomo, que é quem comanda tanto o descanso, o relaxamento quanto a digestão. O oposto do outro ramo, do sistema autônomo, o sistema nervoso simpático, é quem está ativo nos momentos do estresse, também chamado de sistema de luta ou fuga. Assim, começamos a formar um cenário em que a atividade do sistema nervoso parasimpático vagal, calmante, de descanso e digestão, ativa as glândulas de Brunner para aumentar a produção de mucina e, finalmente, alimentar os lactobacilos. Desse modo, em momentos de estresse, essas glândulas estão inibidas e produzem menos mucina, o que pode matar de fome os lactobacilos. Na verdade, a eliminação das glândulas de Brunner ou das conexões do nervo vago com essas glândulas pode levar à disbiose intestinal, que seria então o desequilíbrio da comunidade microbiana intestinal, bem como o que nós chamamos de intestino permeável, e também com isso o aumento da imunorreatividade. E agora,
Vamos completar o quadro adicionando o controlador mestre. Qual o papel do cérebro neste processo? Os pesquisadores descobriram que uma região cerebral crítica para a ativação do nervo vago era a amígdala central, que é um núcleo de um centro cerebral em forma de amêndoa envolvido em emoções e resposta ao estresse. De fato, os pesquisadores descobriram que a ativação da amígdala central melhorou a sinalização através do nervo vago e aumentou a atividade da glândula de Brunner, levando a um aumento dos lactobacilos, o que melhorou a função intestinal. Desse modo, a amígdala central controla o microbioma. E eles mostraram que o estresse inibe a amígdala central e reduz os níveis dos lactobacilos. Em resumo, esses dados são consistentes com o modelo pelo qual a amígdala central sinaliza através do nervo vago para aumentar a secreção das glândulas de Brunner que alimentam os lactobacilos, levando a uma melhor função da barreira intestinal, tônus autonômico e menos desconforto gastrointestinal. Por outro lado, o estresse diminui a sinalização da amígdala central para as glândulas de Brunner, esgotando os lactobacilos e levando à distensão intestinal e intestino permeável, entre outros efeitos infelizes. O que nós, profissionais de saúde, podemos fazer então a respeito para ajudar a nós mesmos e os nossos pacientes? Bem, talvez o modo mais fácil e acessível de atuar nesse eixo seja por meio de exercícios de redução do estresse, incluindo respiração profunda, suspiros fisiológicos, yoga, meditações ou apenas fazer o que quer que relaxe você mesmo. No que diz respeito ao suspiro fisiológico, esta é uma técnica popularizada por Andrew Huberman e envolve um padrão específico de respiração, consistindo em uma inspiração dupla seguida por uma expiração longa e cada um, na verdade, vai ter uma forma de relaxar, né? Essa é um dos métodos, uma das possibilidades que a gente pode fazer. Mas você pode fazer o que você quiser, desde que essa forma não envolva nada deletério para os intestinos, como, por exemplo, o abuso de álcool. Ache a que mais se encaixa contigo e com seu estilo de vida. Para mim, isso significa ler um livro, assistir uma série, treinar pesado na academia, que também ajuda os intestinos. Eu posso fazer um vídeo a respeito disso também. O que você acha? Conta para mim aqui nos comentários. Ou seja, é meio que um passe livre para se divertir, ok? Além disso, consumir alimentos fermentados contendo lactobacilos pode ser benéfico, como o chucrute, o kimchi, os picles, o iogurte e o kefir. Deixa então eu saber o que você achou e se isso foi útil para você. Comenta aqui, não deixe de curtir o vídeo e seguir o canal para acompanhar todos os vídeos.